Faça uma excepcional noite. Hoje foi o dia atipicamente mais longo, né? Mas vamos lá para nosso transbordo. Veja, é, já tem um tempo que eu encarei uma situação em uma terapia a respeito das coisas que pesavam a minha estrada. E dentro dessa analogia que nós temos conversado, onde o espírito ou o propósito é a estrada, o seu corpo é o carro, e a sua alma, né, que é aquela mistura entre as suas emoções, a sua vontade e o seu intelecto, elas configuram o piloto, né? Veja só, existe uma série de coisas que a gente vai passando pela vida e a gente vai coletando e vai carregando junto conosco, e isso vai se transformando num peso que faz com que a gente acredite que as coisas são insuportáveis. Mas às vezes, só de você começar a descarregar aquilo que não é seu, você tem uma liberdade, uma leveza enormes, né? Inclusive, não sei se você sabia disso, mas na aviação, o avião ele precisa ter um peso correto para que ele possa tanto decolar quanto realizar o pouso. E muitas vezes o próprio combustível interfere nesse peso, né? O que quer dizer aí essa analogia, né? É, Às vezes coisas que você tinha certeza que você precisava no início da tua jornada são coisas que antes de você pousar, né, para coletar o que você precisa para sua próxima viagem, você vai precisar gastar, vai precisar deixar para trás. Nós já falamos algumas vezes sobre como, quando você se alinha com o seu propósito, você passa a emitir uma certa frequência que afasta algumas pessoas e aproxima outras, né? Então, o convite de hoje é para que você olhe quantas dessas situações você está carregando aí do seu passado e que já não são mais uma realidade, que já ficaram lá atrás, porque tudo que podia ser feito a respeito foram. E talvez você esteja carregando problemas que não são seus. Talvez você esteja carregando dores que não são suas. Talvez você esteja tomando partido com a maior compaixão por alguém que já superou e já deixou isso para trás. Hoje isso ficou muito evidente para mim em duas situações diferentes, como realmente a, a vida das pessoas acaba sendo pesada e muitas vezes ferida, né, por pesos que a gente nunca mais se questiona se deveria mesmo estar carregando, né? Então vai se arrastando pela vida e isso cobra um preço muito grande da gente. E então o primeiro detalhe é isso. Analise se você não está carregando uma carga extra. Comece a olhar esses problemas e veja o que realmente é seu. E o que na verdade não pertence a você, não são decisões suas que vão mudar. E se você às vezes não está tentando carregar algo, tentando carregar um fardo que ninguém pediu para que você carregue, mas que você sentiu de alguma forma, pensou de alguma forma que fosse a sua responsabilidade e hoje isso está pesando a sua estrada. E o convite é que você realmente abandone todas essas cargas que não são suas e passe a acelerar e caminhar com mais velocidade em direção ao seu propósito. Tá certo? É, Vamos falar um minuto sobre decisões, né? Muitas vezes no caminho aí da nossa transformação, a gente vai precisar tomar decisões difíceis. E tem um hack cerebral aí que você pode aplicar que vai deixar o seu cérebro completamente maluco e transtornado, mas que se você se sente travado por indecisão, vai ser um santo remédio, né? Assim como na maioria das vacinas você está recebendo um vírus enfraquecido e ele próprio é o agente que vai provocar a sua melhora, né? Essa estratégia aqui ela vai na mesma direção. Porque se eu perguntar para você, você prefere hambúrguer ou pizza? Você prefere comprar uma camisa azul ou uma amarela? Você prefere pintar a parede da sua casa de verde ou de branco? Você vai perceber que você
tem as suas opções. Então, de um modo geral, quando a gente está indeciso, a gente não está indeciso porque nos faltam opções. Geralmente, quando você está indeciso, é porque você está sem coragem de abraçar aquela decisão que é necessária. Porque deixa eu fazer um palpite aqui sem saber nada sobre a sua vida. Geralmente, aquela decisão que você já sabe que precisa tomar vai trazer dor. E você já sabe, a essa altura, que não tem como você passar pela vida e não ter dor. Porque se você não fizer isso, você não vai ter crescimento. E aí perde o sentido o fato de você estar por aqui e passar tudo que você tem que passar se você não estiver indo para lugar nenhum, certo? E, então, o que, que é a técnica ou esse hack cerebral aí? Faça 10 escolhas erradas de propósito. Se você tá em dúvida entre comprar o de hortelã e o de, sei lá, tutti-frutti, né? Você quer o de hortelã, compra o de tutti-frutti. Você tá entre dúvida entre o azul e o amarelo, você quer o azul, vai e compra o amarelo. Quando você empilha uma série de decisões assim de propósito, o teu cérebro surta e ele percebe que na verdade você tem bastante poder de escolha. Então coloca isso em prática, você vai ver a loucura que vai acontecer caso realmente você esteja sofrendo aí com esse entrave de indecisão, né? Por último, eu acho que eu já acabei espalhando isso nas outras sessões de transbordo, mas a modelagem que eu pratiquei na semana passada foi do Messi. E eu só queria deixar um último comentário a respeito disso, que é fascinante quando você observa a vida dele, que ele se preparou em corpo, alma e espírito porque para viver o propósito dele, que era ser o melhor do mundo, né? Então ele precisou, enquanto criança ainda, tacar injeção na perna, lidar com essa dor, porque sabia que isso ia fazer com que ele crescesse mais, ia dar possibilidades de ele jogar profissionalmente. Ele precisou encarar essa desconfiança em todos os lugares que ele passou. E o tratamento, né, para o crescimento dele, porque ele tem essa falta de hormônio, ele era tão caro que em um dado momento na Argentina não era mais viável e os grandes clubes da Argentina não tinham como bancar isso para ter esse jogador com eles. E aí ele foi realizar um sonho de criança dele, foi para a Espanha e foi jogar no Barcelona, onde ele passou 21 anos da carreira, né? E a gente observa aí que na vida do Messi ele foi jogador de mesmo clube, foi esposo de mesma mulher, então realmente é um cara muito fora da curva e que precisou fazer escolhas difíceis, porque na adolescência, quando ele deixou a Argentina, ele deixou todo um time, toda uma galera que amava muito ele, mas ele estava com os olhos postos no propósito e naquele momento aquilo que certamente que não foi fácil, mas ele acabou se validando depois e essas pessoas hoje têm muito orgulho assim de ser parte da história dele. Então, o paralelo com a nossa vida é justamente isso, né? Se você observar cenas do Messi em campo, não tem nada que faça ele cair. Ele está sempre levantando, correndo atrás e até que ele esteja no chão e às vezes nem isso para ele do propósito de marcar um gol. E no futebol, você sabe, tem aqueles artifícios que você pode dar uma forçada na barra, fingir, fazer de conta que você está caindo, né? E ele não faz nada disso. Então, por que será que a gente não decide encarar o nosso propósito da mesma forma e pensar que não importa as trapaças que podem surgir como possibilidades no caminho, e nem importa as circunstâncias, se vai doer no corpo, se eu vou ter que dizer tchau para algumas pessoas por um tempo ou para sempre, né? Por que a gente não decide realmente abraçar esse propósito e ir em frente, né? Quando você começa a viver dentro do seu propósito, a sua vida começa a ser transformada e você começa a ganhar espaço dentro da vida dos outros para promover transformações. Eu tenho sentido na prática isso e tem sido algo muito maravilhoso. Quero te encorajar para que o mesmo aconteça com você. Nós estamos juntos até depois do fim.